Agora eu passo a palavra à doutora Alexandre Sanches, que é médica e pesquisadora do Grupo Saúde nas Prisões. Desenvolveu o trabalho Nascer nas Prisões. Obrigada. Bom dia, agradeço pela oportunidade de estar aqui apresentando um trabalho que, na verdade, é uma proposta de atuação conjunta, né, a partir dos resultados de um projeto de pesquisa que nós desenvolvemos a nível nacional. A ideia desse projeto, que seria o projeto Nascer nas Prisões, ele surgiu a partir da visita, né, do conhecimento da situação em vários estados do país, das condições de desigualdade na questão do abrigamento e na assistência das gestantes e mães com seus filhos, né, a visita de várias UMES, né, que nós tivemos a oportunidade, de alguns anos atrás, conhecer, visitar a nível de todo o país, e nós constatamos essa desigualdade muito grande de tratamento, de assistência, e também o desconhecimento em relação à real situação de vida dessas mães, dessas gestantes e crianças nas prisões. Esse projeto foi um projeto pluridisciplinar que abrangeu várias áreas, várias disciplinas, né? Saúde, psicossocial, jurídico e também a questão ambiental. E ele teve os resultados. O que a gente vai apresentar aqui não é o resultado dessa pesquisa, que já foi, enfim, apresentado em outras oportunidades. O que a gente vai tentar apresentar aqui é o desdobramento, um dos desdobramentos dessa pesquisa, que é o subsídio que essa pesquisa forneceu para melhoria da questão da assistência à saúde das gestantes e das crianças que vivem com as mães nas prisões. Então, eu vou só mostrar alguns dados rapidamente que serviram de base e restritos à saúde. Depois a Luciana vai apresentar alguma coisa em relação à parte jurídica e a Vilma à parte psicossocial. Mas então esse enfoque vai ser do processo de aplicação do resultado da pesquisa, visando a mudança de uma situação de saúde. Como dados importantes, a gente tem que o pré-natal, na maioria das vezes, em todos os estados do país, é bastante insuficiente, inadequado, com exames não realizados, e o caso emblemático é a sorologia de sífilis e HIV. A gente sabe que o pré-natal pressupõe uma série de exames para a proteção da mãe e do bebê, principalmente, né? E esse estudo mostrou que a oferta por exemplo, desses exames de HIV e sífilis, que são os mais impactantes pela frequência e pelos danos que eles podem causar aos bebês, menos de 1/3 das mães realizaram esse exame, mostrando o risco enorme das crianças nascerem já com doenças como sífilis congênita e a infecção pelo HIV. Também, em relação à atenção aos bebês, a gente constatou que essas crianças, em relação aos dados nacionais, né, do estudo Nascer no Brasil, que foi a inspiração para esse estudo, quer dizer, em termos metodológicos,
A gente viu que essas crianças nascem muito mais frequentemente com baixo peso, elas são muito mais frequentemente expostas a doenças ao nascer. E nascem prematuras, mostrando uma condução do pré-natal inadequada, insuficiente, colocando em risco a mãe e a criança. Também a questão da vacinação das crianças foi muito baixa, né? O calendário de vacinação atrasado, né? Só 14% tinha um calendário de vacinação em dia, né? O segmento de puericultura também bastante insuficiente, com 65% das crianças sem anotação na caderneta da criança sobre a avaliação mensal de puericultura, né? E, além disso, além da constatação desses dados, a gente também verificou que a inexistência de dados é um outro problema muito grande, porque torna o problema invisível. Se você não tem os dados disponíveis, você não enxerga o problema, você não dimensiona o problema e você não atua para melhorar essa questão. Então, exemplo de informações que são indisponíveis no Brasil inteiro, né, em todos os estados, é o número de gestantes por ano. Se a gente consulta o site do DEPEN, a gente tem o número de mães, de gestantes ou de crianças naquele momento em que o dado é coletado. Mas você não tem, ao longo do ano, quantos partos aconteceram de mães no sistema, quantas grávidas ingressaram, quantas saíram, quantas tiveram complicações durante a gravidez, quantas perderam os bebês, quantos bebês nasceram mortos, enfim, quantas mães morreram, né, no parto ou no pós-parto, né? Então, são dados, inclusive, que servem para dimensionar a qualidade do atendimento, mas que eles hoje não existem. Então, a partir dessa constatação, a gente propôs, né, uma oficina em que o objetivo era uma construção coletiva de procedimentos, né, aqui no Rio de Janeiro, né, agora a gente já passa para o Rio de Janeiro, que foi uma proposta que foi muito bem acolhida pela SEAP, né, tanto pelo tratamento quanto pelas unidades femininas, né, uma proposta que congregasse todas as instituições implicadas no problema, tanto na área da saúde quanto na área de justiça, as instituições de saúde implicadas, Secretaria Estadual Municipal de Saúde, SEAP, e as instituições que se ocupam da fiscalização e do monitoramento do cumprimento da pena, né, nos órgãos de justiça, né, e aí MP, Defensoria, né, o Tribunal, a VEP, para juntos se criar e se pactuar, né, um programa de atenção a essas mulheres que definisse quais as rotinas, quais os fluxos e qual o sistema de acompanhamento desse processo, né? Criando indicadores, criando meios de se verificar o que realmente está acontecendo. Então, o objetivo dessa reunião era desenvolver esses processos de trabalho, né, construir esses indicadores para possibilitar, para dar visibilidade, para mensurar o que está acontecendo na realidade e procurar os caminhos para corrigir possíveis distorções, né, definir, dentre os parceiros, qual o papel de cada um, quem se responsabiliza por qual ação, quem pode contribuir dentro do seu papel institucional e legal, né? Criar novos sistemas, quer dizer, sistemas adicionais de registro para contemplar esses indicadores e para permitir um maior conhecimento da situação real, né? Então, em relação então, essa oficina foi realizada no final de outubro do ano passado, com esses parceiros todos, e se definiu, né, o fluxo de atendimento, que aí não interessa especificamente qual o fluxo, até porque ele está incompleto, aí só está no primeiro trimestre, mas é só para mostrar qual foi o processo de construção dessa ação conjunta e dessa criação coletiva, né? Então, desde a entrada da mãe
né, da mulher no sistema penitenciário. É importante você detectar quem está grávida, quem não está, para que ela possa, o mais rapidamente possível, ela ingressar nesse fluxo de atendimento de pré-natal, né, tanto na questão psicossocial quanto na questão de saúde propriamente dita. E aqui a gente está focando mais na questão de saúde propriamente dita, mas a questão do atendimento psicossocial também está implicada aí. Então, esse fluxo ele não é uma norma comum, porque a gente já tem, o Ministério da Saúde já tem a sua norma técnica de atenção ao pré-natal. Mas aqui você tem que contemplar as especificidades da situação real, tanto de recursos humanos, quanto da situação do contexto prisional, com as limitações de circulação e tudo mais. Então, a gente procura aqui definir que profissional é responsável, quais as ações que precisam ser feitas, que exames precisam ser realizados, como vai se conseguir os insumos para realizar esses exames, que instituição vai fornecer, em que momento da gravidez tem que ser feito, como essa ação vai ser registrada, tanto em termos de exame. Hoje em dia, a gente sabe que dificilmente uma grávida presa faz um teste de toxoplasmose, por exemplo, uma sorologia para toxoplasmose, né? HIV e sífilis era incorreto, quando faz não eram todas que faziam, a gente já falou, e quando faziam também o tratamento não era prescrito e feito no momento oportuno, porque a gente sabe que quanto mais precoce, menos risco a criança corre. Então, a gente sabe que tem dificuldade de ter médico para prescrever, de ter o remédio certo, na dose certa. Então, a distribuição e a definição das atribuições e do tempo em que os passos precisam ser dados, que as ações precisam ser realizadas, é muito importante. Então, com isso, a gente conseguiu, por exemplo, a gente sabe que toda grávida precisa tomar ácido fólico, né? O sistema penitenciário, infelizmente, nunca teve ácido fólico, né? Nunca teve. Então, agora já tem, né, Ana? A gente já tem informação que já tem, porque o município do Rio se prontificou a fornecer a quantidade necessária para todas as grávidas, e o ácido fólico, o sulfato ferroso, os kits para teste de gravidez na porta de entrada, também o município já se comprometeu, está fornecendo, né? Então, parece que já está funcionando a contento. Então, a ideia é criar um sistema em que não é só a SEAP que vai dar conta de tudo, porque a gente já sabe que é impossível, né, dada a complexidade e o objetivo institucional. Então, precisa que os outros parceiros participem. A participação nessa reunião do pessoal da Justiça foi de uma importância enorme, porque esclareceu muitas dúvidas de procedimentos, né, de procedimento legal e de direitos, né? Por exemplo, um caso fácil de entender é a questão do acesso das grávidas do sistema à rede cegonha, né? A gente sabe que as grávidas hoje vão para o hospital ter o neném em camburões de polícia, né? E essa discussão surgiu, porque isso não é correto, elas têm direito ao SUS, o SUS pressupõe a rede cegonha, que tem um transporte específico para ela. Esse é um problema que ainda não foi resolvido, mas que a gente precisa insistir para que seja resolvido, porque um entrave era um entrave legal. O município alegava que o projeto cegonha só podia buscar a grávida em casa, no domicílio, né? No domicílio. E aí se foi esclarecido, o município entendeu isso, mas ainda não disponibilizou, né? Acho que esse pedaço ainda não foi. Mas já se conseguiu que a UPA tenha uma ambulância, então pelo menos já vai na ambulância da UPA, não vai mais no camburão, né? E já enfim, os insumos praticamente todos necessários, ainda faltam alguns ajustes de treinamento de pessoal, eu acho, mas de uma forma geral as coisas estão funcionando. A unidade de saúde ali de Vila Kennedy já está recebendo as grávidas que precisam fazer ultrassom, né, que precisam fazer exames complementares. Já tem um ginecologista específico que faz o pré-natal das grávidas, vinculado à UPA, enfim. Mas, então, é importante, quer dizer, é importante se definir
a responsabilidade, o papel institucional, o papel dos profissionais de saúde, a responsabilidade de cada profissional de saúde, o tempo em que as ações devem ser desenvolvidas, né? E como registrar tudo isso para que todos possam ter acesso a essa informação de como as ações estão sendo desenvolvidas. Já existia o prontuário da mãe, o cartão da gestante, a caderneta da criança nas unidades femininas, no caso do Talavera, mas eram insuficientemente completados e preenchidos, né? Além disso, a anotação em documentos individuais não permite uma avaliação de processo e epidemiológica, né, que é o que nos interessa para o monitoramento e fiscalização. A anotação individual ela é importante, ela tem que existir, mas ela é um dado da mãe e da criança. E o registro documental que fica na unidade, que permite levantamentos estatísticos e avaliações de processo, ele precisa ficar na unidade, ele não pode ser o prontuário da mãe, ele não pode ser o cartão de vacina. Isso são simplesmente meios de verificação. Então, foi proposta a criação de um livro de registro da gestante, que fica no Talavera, e um que fica na UME, que é o registro da OMI. Esses livros de registros, eles são livros pretos tradicionais, não é nada informatizado, é uma coisa simples, acessível, e que ele contém as informações básicas de um pré-natal minimamente bem feito. O mínimo do mínimo que você tem que ter no pré-natal. Saber se a mulher é grávida, se ela tem infecção pelo HIV, se ela tem sífilis, se ela foi tratada, se ela tem HIV, se ela foi tratada, e o desfecho dessa gravidez, né? Porque é importante você saber, porque o desfecho da gravidez ela está, muitas vezes, né, na maioria das vezes, diretamente relacionada à qualidade do pré-natal, né? Então, o número de abortos, o número de eclâmpsias, o número de bebês que nascem mortos de complicações, né, perinatais. Então, isso tudo, esses sistemas de registro, né, tanto da OMI quanto do Talavera, eles vão permitir que se tenha essas informações. Está previsto que, trimestralmente, esses dados sejam compilados e enviados aos órgãos de justiça e de saúde, tanto na coordenação de saúde quanto para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, porque eles possam acompanhar essa evolução. É importante que as instituições se apropriem desses instrumentos e comecem a utilizar na sua rotina, porque isso serve para o gestor da saúde, da SEAP e da SES e da SMS, para ele ver onde ele está tendo problema na oferta do serviço, onde ele está tendo problemas epidemiológicos, de doenças que precisem de prevenção e de educação. Serve para o profissional de saúde também ter um norte, saber o que é a responsabilidade dele, o que ele deve fazer, em que momento ele deve fazer, e ele mesmo se fazer uma autoanálise e readequar suas práticas. O gestor reformular o sistema ou pontualmente atuar em determinados momentos e situações para resolver problemas específicos que esses indicadores mostram, né? Então, esses indicadores, esse quadro é muito complicado, mas não é bom não olhar todos, só essa primeira coluna, né? Então, só para dar um exemplo do que é, né? A gente sabe que todas as grávidas devem realizar, até a 12ª semana, um primeiro teste de HIV e de sífilis. Então, isso vai estar no livro de registro. Qualquer pessoa que visite a unidade, ela pode olhar esse livro e ver, vai ter ali todas as grávidas registradas e quantas fizeram o teste. Se não fizeram, porque a pergunta é porque não fez, não tem kit, não tem pessoal para fazer, ela recusou. Enfim, você vai poder tomar decidir alguma coisa para minimizar essa questão. A gente acha que outros indicadores importantes, a realização do teste do pezinho, né? A realização do BCG, no caso das crianças, e, no caso das gestantes, esses exames principais, e o tratamento, né? Não só realizar o exame, mas o tratamento administrado oportunamente. Isso parece uma coisa, talvez, não muito importante, mas a gente tem que lembrar que muitas crianças têm nascido, né?
com sífilis congênita. Esse é um dado invisível, como é invisível, como outros dados em relação ao sistema penitenciário, em relação à saúde, são invisíveis, né? Porque não, as estatísticas e os dados epidemiológicos não permitem identificar quem são as pessoas originárias do sistema penitenciário, né? A gente sabe que sífilis congênita, que é uma situação grave, né? A gente fez uma avaliação recentemente e, nos últimos 2 anos, pelo menos 20% a 25% das crianças nasceram com sífilis congênita aqui no Rio. Então, é importante que esses indicadores e que esses procedimentos sejam realizados. E eu acho que essa fórmula conjunta, né, de partilhar a responsabilidade, ela está sendo muito importante. Uma outra situação é o evento Sentinela, que são situações graves, inesperadas, que não deveriam ocorrer, né, e que, caso ocorram, devam ser imediatamente comunicadas à saúde e aos órgãos de monitoramento, né, como o óbito materno, o óbito fetal, o óbito neonatal, a sífilis congênita, criança nascendo com HIV, né, ou toxoplasmose congênita. São eventos que não são esperados, que não podem acontecer, e, se acontecer, eles devem determinar uma investigação para saber onde foi, qual foi o problema que determinou isso, né? Então, só para concluir, essa metodologia que foi utilizada para a construção desse processo, né, ela partiu das informações da pesquisa, mas ela teve acho que um determinante importante do êxito é a questão da abordagem participativa, da divisão, do partilhamento das responsabilidades, né, da sensibilização dos atores para a gravidade da situação, né? E, então, ele permitiu a implantação dentro da realidade prisional hoje, que é a falta de recursos, que é a falta de pessoal, mas, a partir da definição do papel dos diferentes atores, tanto na gestão quanto no campo mesmo, ele propiciou a implantação. A gente vai ter uma primeira avaliação dessa implantação agora no mês de abril, né, desses primeiros 3 meses, né, que foi combinado nessa oficina, com a participação do mesmo grupo, né, ou de quem mais queira se juntar a ele para sugestões e tal, e ver o que funcionou e o que ainda está precisando de uma força aí para funcionar. A gente já tem informações de que os livros de registro estão implantados, de que o município está fornecendo o ácido fólico, sulfato ferroso, os kits necessários, né? Então, as condições estão criadas para que o processo funcione, né? Os profissionais estão sensibilizados, porque nessa primeira oficina teve participação tanto dos gestores dos órgãos de justiça, mas também dos profissionais da UME e do Talavera, né? Profissionais tanto de enfermagem, de serviço social, de psicologia, da própria direção. Então, isso cria um compromisso, né, de participação, que é muito importante para que o processo funcione, né? Então, esses indicadores, eles não são coisas burocráticas, eles não têm uma função só de produzir números para nada. Como eu falei, eles vão ajudar os profissionais de saúde a saber o que eles têm que fazer, avaliar o que eles estão fazendo e rever o que eles estão fazendo a partir da meta estabelecida e do cumprimento ou não dessa meta. Para os gestores, ele vai poder saber o que está acontecendo no seu serviço e vai poder reorientar os seus recursos financeiros, humanos, políticos, enfim, para que a coisa funcione. E ele é um instrumento, deve ser uma ferramenta também para os órgãos de fiscalização, de monitoramento e fiscalização de cumprimento da pena, tanto pelos órgãos de justiça, quanto pelas organizações da sociedade civil que têm essa função, né? Então, ele tem a função de dar visibilidade e
propiciar uma discussão e um enfrentamento mais realista dos problemas. Esse tipo de abordagem, dessa construção, né, dessa oficina, ele pode ser utilizado para outros problemas de saúde no contexto do sistema penitenciário, né, porque a gente sabe da complexidade do contexto, da situação socioeconômica e política, enfim. Então, essa conjunção de forças, ela pode realmente ser importante para que as ações de saúde venham a ser desenvolvidas, mesmo que pontualmente, independente ou antes que a PNASP seja realmente efetivada, né? Pode-se tentar aqui e ali, com os grandes problemas de saúde, tentando resolver desta maneira, né? Então, é isso que eu tinha para falar.